Telão, tema de hoje, preparando-me para conquistar, parte 2. Perguntaram-me, quantas partes nós teremos? Eu falei, até o fim do ano, Deus o sabe, Ele vai nos dar, né, o desenrolar disso, porque na verdade, amados, nós não temos pressa. Nós temos que aprender que Josué com o povo de Deus ficou um tempo em Gilgal, acampados ali, fazendo o quê? Aprendendo com Deus, se renovando, recomeçando, sabe? Entendendo como que eles iriam avançar. Estratégias Deus precisava dar a eles. É o que Deus vai fazer comigo e com você e está fazendo nestes dias, tá bem? Diz o Salmo de número 44, versículo 3. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra. Você já sabe que destra não é mão direita, é pleno poder, autoridade total de Deus. Então o salmista está dizendo, olha, não foi a espada, não foi o braço forte que deu a vitória ao povo, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Nós vamos falar sobre isso hoje. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, ensina-nos, Pai, porque o mestre és tu. Eu sou aqui apenas uma boca, Jesus. Eu sou aqui uma mente que pensa, e eu ativo a mente de Cristo nessa hora, para que a minha boca fale a palavra de Cristo, e que o teu povo seja preparado por ti, para conquistar. Portanto, Senhor, é pelo conhecimento que nós adquirimos, que nós podemos misturar fé e avançar. E é isso que esta igreja está fazendo. Nós estamos avançando. Aqueles que estão ainda no deserto, Pai, vão conquistar sim, a travessia do Jordão, Gilgal, a terra prometida, tudo que tu consumaste na cruz como um direito nosso, nossa herança. E aqueles que já fizeram essa travessia, Jesus, precisam de um recomeço contigo, precisam, Jesus, de entender o que tu tens, como tu queres que a gente viva, para que a gente conquiste o que tu conquistaste por nós. Então ensina-nos, fala-nos, agora, Senhor, prepara-nos para conquistar, em o nome de Jesus, amém, e todo o povo de Deus diga amém. Amém, glória a Deus, muito obrigada, Tiago, obrigada. Amados do Senhor, povo eleito, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, famílias benditas, vitoriosos em todas as coisas. Deus nos chamou para conquistas, diga, Deus me chamou para conquistas. Muito bem, e quando nós falamos em conquistas, nós falamos em alcançar metas, nós falamos em sonhos, nós falamos em objetivos, nós falamos em coisas que geram um grau muito elevado de satisfação, um grau muito elevado de autorrealização. Então, nós não podemos pensar diferente, porque Deus, Ele não nos chamou para vergonha, Deus não nos chamou para derrota, Deus não nos chamou para humilhação, Deus não nos chamou para o fracasso, Deus não nos chamou para a solidão, Deus não nos chamou para a miséria. Pelo contrário, Ele nos chamou para sermos vencedores em todas as coisas. Então diga, Deus me chamou para ser vencedor em todas as coisas. Então, a pergunta que surge nesta hora: por que muitos crentes passam vergonha? Por que muitos crentes são derrotados na vida? Tudo começa, amados, com a nossa relação com Deus. É por isso que nós devemos saber que Deus é soberano, que é Deus quem age, que é Deus quem conquista por nós, que é Deus quem nos coroa com honra, glória e tudo mais. Então, eu quero hoje falar para você sobre batalha, vitória e conquista. Não há conquista sem batalha. E não há quem vença a batalha
se não entender como, de que maneira, o que usar de Deus, o que Deus tem de capacitação para essa batalha. O salmista disse: não foi a minha própria espada, não foi o meu braço, não foi o povo que tomou posse, que venceu a batalha e conquistou, foi o teu. Então nós precisamos entender que é com a capacidade de Deus, com a suficiência de Deus, com as coisas de Deus, que nós vamos ter vitória nas nossas batalhas e nós vamos para as nossas conquistas. Amém? Então, tem que se despojar do eu. Eu posso, eu faço, eu sei, eu sou inteligente, eu tive experiência na vida, eu já tive isso. Esquece tudo isso. Esquece tudo isso. Porque estas coisas todas não nos dão capacidades para vencer as batalhas que vão vir. Algumas delas provaram que as batalhas que nós tivemos, perdemos muitas delas. Porque usamos coisas humanas, usamos as nossas próprias armas. Então, isso não serve para nós. Nós precisamos daquilo que é de Deus, do braço do Senhor, nós precisamos da espada do Senhor, nós precisamos da capacidade do Senhor, nós precisamos do poder do Senhor, nós precisamos da estratégia do Senhor. Então, tudo começa com uma relação com o Senhor, tá? Então, ponto número 1. Vitória e conquista pelo contentamento. Por que vitória? Quando eu falo em vitória, eu já estou pressupondo uma batalha. Nós teremos batalhas para todas as conquistas. Vou falar isso sempre. Não há conquista fácil. Conquista do que vale a pena, do que é para ser conquistado, tem um preço. E esse preço é uma batalha, uma luta, uma guerra, uma oposição a ser enfrentada. Então, eu preciso falar sobre vitória, porque Deus já nos tornou, da parte dele, vitoriosos. Nós já temos o selo, a marca da vitória. Ele já nos fez conquistadores. Mas agora eu preciso entender como essa vitória se manifesta. A vitória se manifestando na batalha, eu tenho a conquista. Então, primeiro eu tenho que entender que eu tenho a batalha. Eu preciso de Deus para vencer essa batalha. A partir dessa vitória, eu recebo o que Deus tem para mim. Eu conquisto. Os irmãos estão entendendo o processo? Então, eu quero lhe falar hoje sobre vitória e conquista, nesse primeiro tópico, pelo contentamento. Vamos voltar ao Salmo 44, 3, porque diz assim: pois não foi por sua espada, a espada do povo, que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço, o teu fulgor, o fulgor do teu rosto. Por quê? Por que Deus entrou na batalha, deu a vitória e eles conquistaram? Porque te agradaste deles. Então, o salmista descreve aqui um período de conquistas que o povo vivenciou. Um período de paz, um período de contentamento. Por quê? Será que é porque eles eram homens valentes? Não. Porque eles eram conhecedores de tecnologias de guerra? Não. Porque eles eram estrategistas em logística? Não. Porque eles eram grandes conhecedores dos territórios a serem conquistados? Não. O povo não sabia nada disso. Então, por que eles venciam as batalhas e conquistavam? O segredo está aqui nas últimas palavras do versículo. Porque te agradaste deles. Amados, ouçam. Por mais empenho que tenhamos, por mais motivação que nos sobrevenha, por mais que tenhamos uma boa vontade, uma boa intenção, nada funcionará, nada acontecerá, nenhuma batalha será vencida, nenhuma conquista será possível se violarmos o princípio de agradar a Deus. Diga, agradar a Deus. E nesse ponto, nós começamos a identificar por que muitos crentes conquistam e outros não conseguem conquistar. A Bíblia Sagrada diz que cada um é cobrado segundo a capacidade que tem, segundo a capacidade que lhe foi dada por Deus. Então, o Senhor,
Ele não vai pedir nada além do que eu possa dar. O Senhor não vai pedir que eu faça algo que eu não possa fazer. E enquanto eu estiver dando o meu tudo, fazendo o meu melhor, agradando a Deus, Deus me faz conquistar. Quem está entendendo? Então, estou lhe mostrando a conexão entre agradar a Deus, vencer batalhas e conquistar. A partir do momento em que eu desagrado ao Senhor, eu passo a sentir na pele um afastamento da provisão, um afastamento da paz, um afastamento da alegria de Deus, e eu paro de conquistar. Então, se eu me posiciono como um discípulo, eu tenho que viver como discípulo. Eu tenho que gerar contentamento em Deus. Nós queremos muito viver contentes, mas nós precisamos aprender a gerar contentamento em Deus, tá? Como? Pela minha vida. A minha vida tem que deixar Deus feliz. A minha vida tem que deixar Deus contente. E aí é que Deus recebe esse contentamento e me coloca na posição de conquistador, de conquistadora. Então, agora nós começamos a identificar por que os nossos sonhos, metas, objetivos se tornam muitas vezes inalcançáveis. Não é porque a gente não possa alcançar, mas nós entendemos agora que é por um simples motivo. Estamos fora do propósito de gerar contentamento em Deus, de gerar prazer em Deus. Nós estamos fora do propósito de causar admiração em Deus. Você pode dizer, mas Deus sabe tudo, mas Deus quer ser impactado. Ele espera que a gente alegre, que a gente o deixe feliz, que a gente o deixe contente. Se nós parássemos nesse ponto agora, encerrássemos o culto com uma reflexão interna, pessoal, e nós começássemos a pensar, o quanto eu tenho dado contentamento a Deus? Quanto Deus está contente com a minha vida? Quanto prazer eu tenho gerado no coração de Deus? Quanta alegria eu tenho dado ao Senhor? Quanta admiração eu tenho produzido no coração de Deus por praticar, por viver o evangelho da graça do Senhor? Em Neemias 8:10, na última parte do versículo diz, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então veja, a alegria do Senhor. Nós temos um Deus que se alegra. A gente precisa conhecer esse Deus que é alegre, um Deus que é feliz, um Deus que tem prazer, um Deus que quer se admirar, que quer ser impactado. Sabe, amados, o nosso Deus não é um velho barbudo sentado numa cadeira, roncando, emburrado, dizendo, que gente chata, não. O nosso Deus é um Deus que se alegra, é um Deus que tem prazer, é um Deus que quer ser impactado, um Deus que quer ver admiração, Ele quer se admirar com a minha vida e com a sua vida, é um Deus que fica esperando estar contente, que a gente produza contentamento em Deus. Olha o que diz o versículo, a alegria do Senhor é a vossa força. Comece a pensar sobre isso. A alegria do Senhor é a sua força. Ou seja, Deus nos fortalece pelo contentamento dEle, ao ver as nossas atitudes. Quando Deus fica feliz, Ele te fortalece. Você não sabe, você está alegrando a Deus, você está produzindo contentamento em Deus e você está ficando forte. Você está ficando fortalecido. Amém? Então, entenda, vitória e conquista, elas acontecem quando você produz contentamento em Deus. Amém? Número 2. Vitória e conquista pela persistência. A Bíblia também diz que Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que retrocede. Hebreus 10:38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, esse se retroceder é se não viver por fé, se for viver por outra coisa, por obras, por sacrifícios, por sei lá, né? Pela razão, pela lógica humana. Nele não se compraz a minha alma não tem prazer em quem volta para trás.
Então, se nós estamos aqui entendendo que vencemos batalhas e conquistamos coisas por contentar a Deus, por dar prazer a Deus, não retroceda. Não viva de outra forma a não ser pela fé. Amém? Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quem tem uma vida relaxada não agrada a Deus, não produz contentamento em Deus. Logo, vai para as batalhas e perde. Não vê vitória. Se sente fraco na luta. Por que fraco? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu não produzo alegria no Senhor, a força de Deus não vem. E eu vou lutar com a minha própria força. E eu não tenho força para enfrentar batalhas que não são humanas, são espirituais. Então, o que ocorre é que toda conquista tem um preço. A minha pergunta é, nós estamos dispostos a pagar? Tem gente que não vai conquistar nada, porque não está disposto a nada, a pagar nada. Uma conquista, ela não vem por acaso. Uma conquista, ela não cai no nosso colo do nada. Se nós estivermos gerando alegria, contentamento em Deus, por mais difícil que seja o desafio, igreja, por mais difícil que seja a conquista, nós estaremos em uma posição privilegiada. Porque Deus estando alegre, Deus estando contente, Ele levantará o seu braço e os nossos desafios não serão só nossos, mas também de Deus. Ai, melhor aqui, por favor. Fechou de novo alguma coisa. Fiquei fanha. Abre para mim o retorno. Abre. Alguma coisa fechou. Estou parecendo um sapo debaixo da pedra. Aleluia. Aleluia. O sapo saiu debaixo da pedra. Vamos lá. Pergunta. Amado. Amada de Deus, você quer conquistar? Você quer colher objetivos realizados, sucesso nos seus sonhos? Você quer vencer as batalhas? Você quer tomar posse daquilo que Deus tem para você? Quer ou não quer? Então guarde este princípio. Põe no telão, por favor. Agradar a Deus. Agradar a Deus. Produzir alegria no coração de Deus. Se você não está produzindo alegria no coração de Deus, não vá para nenhuma batalha. Não vá. Então começo aqui já a exortar a igreja. Se você não está produzindo contentamento em Deus, se você não está, nesse princípio de agradar a Deus com a sua vida, então cuidado, porque na batalha você vai estar enfraquecido. Porque a alegria do Senhor, amém, é a nossa força, glória a Deus. 2 Timóteo 2, 4-6 diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o... Então, se você tem batalhas para conquistar o que Deus tem para você, não se envolva com nada que não seja as coisas de Deus. O soldado, o que ele quer fazer? O objetivo dele é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem chamou você para conquistar e quem coloca você armado diante das batalhas para vencer e ir para suas conquistas é o Senhor Jesus Cristo. Então você tem que procurar satisfazer a Jesus Cristo, a alegrar a Jesus Cristo, a dar prazer a Jesus Cristo, a contentar Jesus Cristo com a sua vida. Amém? Versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta, ele vai para uma competição, tem regras. Vocês já viram na Olimpíada aqueles corredores lá? Eles ficam lá, não fica todo mundo alinhado igual, não fica, vai fazer a curva, um sai lá na frente, o outro sai mais para trás. Tem um jeito de ficar no chão. Não pode um atleta dizer assim, eu não quero ficar com aquele pezinho naquele negócio, eu quero ficar em pé. Aí tem um tiro lá, pá, todo mundo sai. Ele não pode dizer, eu não vou sair junto com o tiro, eu vou sair antes. Tem regras, tem normas. Isto aqui Paulo está falando conosco, espiritualmente. Tem normas espirituais, tem regras. A gente não faz o que a gente quer.
Se a gente quer ser coroado, se a gente quer conquistar, se a gente quer vencer as batalhas, nós precisamos entrar nas normas do Senhor. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador que trabalha. Então, quando você trabalha segundo as regras de Deus, as normas de Deus, você participa primeiro. Quem é que primeiro participa dos frutos? É o que compra na feira? Lá no CEAGESP? Não. Quem primeiro participa é quem colhe. É o agricultor. Então, seja um agricultor que faça as coisas conforme as regras. Você vai ser sempre o primeiro a participar dos frutos. Amém? Muito bem. Quando Deus coloca responsabilidades em nossa vida, nós não podemos perder o foco daquilo que nós temos para fazer, amados. Aquilo que nos foi confiado, nós precisamos nos esforçar para cumprir. Para Deus não existe eu não posso. Para Deus não existe eu não sou capaz, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu estou cansado, isso não é para mim. Porque se nós nos embaraçarmos com os negócios desta vida, aquele que nos alistou para a guerra e quer nos coroar, não vai poder fazer isso. Se nós desertarmos do serviço ao qual fomos alistados, jamais nós receberemos o prêmio proposto. Amém? Muito bem. Lhe falei de vitória e de conquista, né? Pela persistência. Então, você tem que lutar, persistir. Você é um soldado, você não se entrega. Você vai até o fim. Número 3. Vitória e conquista pelo comprometimento. Eu perguntei antes, né? Eu devia ter perguntado no final. Quem quer conquistar? Quem quer realizar? Agora eu vou mostrando como é que as coisas acontecem. Compromisso? João 15,16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Tem um desígnio de Deus. Para quê? Vades e deis fruto. Quando a gente vai e dá fruto, por ser um eleito, um escolhido, um predestinado de Deus, então a gente está agradando a Deus, a gente está fazendo o que foi designado para fazer, a gente está contentando a Deus. E o vosso fruto permaneça. Então não é qualquer frutinho, é um fruto sólido, é um fruto bom, que vai permanecer, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então Deus nos chamou para sermos conquistadores. Até aqui tudo bem? Mas a nossa conquista começa primeiro no reino dos céus. Começa no nosso comprometimento como servo, como discípulo, como aquele que foi selecionado, aquele que foi alistado, que foi chamado por Deus. Nós não podemos, amados, nos embaraçar com as dificuldades e os negócios desta vida. Quando nós tomarmos a atitude de sermos verdadeiramente dependentes de Deus, olha, 100% dependentes de Deus, Deus se comprometerá 100% conosco. Amém? É que a pessoa quer um pouco com Deus, um pouco no mundo, um pouco com Deus, um pouco do meu jeito, um pouco com a oração, mas um pouco com a minha experiência. Para! Você vai ficar andando em círculos a vida inteira. As coisas com Deus não são assim. Não é para ser assim. É comprometimento com Deus 100%. Amado, se você vai para as conquistas, ouça, 100% comprometido com Deus. Senão vai ficar, mas eu estou em Gilgal. Vai ficar em Gilgal, num acampamento o resto da vida. Fique acampado em Gilgal. Fique acampado em Gilgal, só recebendo estratégias, sinais de Deus, tal, mas não conquista nada. Então, este é um período de nós nos prepararmos. E se você precisa de se comprometer mais com Deus, até chegar a um comprometimento 100%, essa é a sua hora. Essa é a minha hora. Amém? Porque é aí que está a diferença, que a Bíblia diz, outra vez se verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque nós sabemos que a promessa para a conquista ela é permanente. Nós vamos para as conquistas, mas como é que a gente vai alcançar se a gente não permanecer nele? Se a gente não estiver comprometido com Deus? Amados, sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos conquistar. Mas eu quero alertar você de uma filosofia diabólica, herética, que tem invadido os nossos lares, as nossas empresas, as nossas igrejas.
dizendo que nós temos que produzir em nós capacidade, força, pensamento positivo, gente, pensamento positivo. Independência do próximo, é você sozinho, sabe? Essa autossuficiência, essa elevação do ego, eu posso, eu sou, eu consigo, né? E quando o resultado se torna inferior ao anterior, ao resultado de ontem, aí o mundo cai sobre a cabeça do indivíduo. Porque ele não conseguiu, porque ele não atingiu a meta. Por quê? Porque a busca é somente por resultados positivos. Todo instante tem que fazer melhor, tem que fazer mais, né? Não se aceita aí fora as limitações que cada um tem. Jesus aceita as nossas limitações. Jesus aceita nossas incapacidades. Porque quem vence as nossas batalhas não são as nossas capacidades ou incapacidades, mas a capacidade dele, as armas dele, a suficiência dele, o poder dele. Então nós temos que separar. Não sou eu que vou me esforçar e vou fazer, senão eu vou me cansar, me desgastar e não vou chegar a lugar nenhum. É ele. Por isso estou lhe ensinando comprometimento 100% com Deus. Amém? Então, quando eu agrado a Deus, quando eu sou persistente, quando eu sou comprometida, tudo que eu precisar, Deus vai me dar. Por quê? Porque eu tenho essa certeza, que o justo viverá pela fé. Onde a planta do nosso pé pisar, Deus nos dará por herança. Aquilo que as nossas mãos tocarem, prosperará. Bendita será a nossa descendência. Quem crê? Amém. Então a conquista depende da nossa atitude. A conquista depende da nossa fidelidade. A conquista depende da nossa disposição. Nós não podemos baixar a cabeça, amados. Nós não podemos nos deixar intimidar pelas pressões do mundo, pelos desafios, nem mesmo pelos fracassos que muitas vezes nós enfrentamos ou enfrentaremos. Amém? Então, o fracasso não pode, de maneira alguma, vou repetir, o fracasso não pode, de maneira alguma, interferir na nossa fé. O fracasso não pode, de maneira alguma, interferir na nossa disposição em ir adiante. Amém? No nosso chamado. Então, nós vamos colocar as nossas limitações diante de Deus. Nós vamos pedir aquilo que nos falta, nós vamos olhar para frente, nós vamos priorizar coisas de Deus, nós vamos ter zelo por aquilo que Deus confiou em nossas mãos, nós vamos ser responsáveis, nós vamos criar uma rotina de prestação de contas com Deus, nós vamos honrar para sermos honrados, nós vamos perdoar para sermos perdoados, nós vamos suportar para sermos suportados, nós vamos confiar para que confie em nós, para que sejamos confiáveis, nós vamos ser excelentes em tudo que nós viermos a fazer daqui para frente. Isso é para conquistadores. Isso é para conquistadores. Ah, eu quero ser promovido. Ah, eu quero... Não trabalhe meia boca. Ah, eu quero ganhar mais. Eu quero ser reconhecido. Se esforce. Peça a Deus que lhe faça capaz de fazer o melhor. Amém? Salmo 37:6 diz assim: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Eu creio que você vai ser justificado, vai ser visto onde você trabalha, na tua casa, na tua escola. Deus vai mostrar coisas que as pessoas não viram ainda a seu respeito. Eu creio, amado, que o teu direito vai ser tão forte que ninguém vai poder deixar de te honrar, deixar de te aumentar, deixar de te promover, deixar de te exaltar, deixar de te honrar de alguma forma, seja onde for. Agora, você precisa, para que isso se manifeste, entrar nesse processo aqui de Deus. Amém? Que sentimento Deus tem tido de nós? Alegria ou tristeza? Nós podemos dizer a Deus que nós estamos prontos para a conquista? Você se lembra, já ensinei aqui, que somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê? Porque somente eles agradaram a Deus. Somente eles não duvidaram. Somente eles dependeram de Deus 100%.
Somente eles não foram medrosos e o final da história foi a conquista. Eles lutaram, é verdade, eles batalharam pela promessa e Deus lhes deu a vitória. Amém? Vamos lembrar mais uma vez o que significa ser um conquistador. Aquele que faz uma conquista pelas armas. Então você precisa de armas. Então agora eu vou para a segunda parte da mensagem. E eu queria que você entendesse que talvez muitas batalhas da sua vida você perdeu. Talvez conquistas que estavam ali, parece que não foram conquistadas, porque você foi sem armas. Ninguém vai para uma guerra sem armas. Não existe nenhum país, nenhuma nação que se meta numa guerra sem armas. Nós estamos vendo aí a Coreia, aí, aquela encrenca, presidente americano. Vocês estão percebendo, no fundo, é uma guerra de poder para ver quem tem mais armas. E quando eles falam de ir para a guerra, né, de começar uma guerra, eles falam de quantas armas cada um tem. E o poder dessas armas. E eles ameaçam com o poder das armas, porque o que vence é uma estratégia com armas. Não é assim? Amém? Então, o que é um conquistador? Aquele que faz uma conquista pelas armas. É um vencedor, ele conquista, é um aventureiro, porque ele não tem medo do novo. É aquele que toma posse de algo. Então, ponto 4. Quero lhe falar sobre a vitória e conquista pelas armas espirituais, porque nós vamos ter batalhas. E nós não vamos aqui colocar metralhadoras na mão de ninguém, nem revólver, nem, enfim, nenhum armamento, não é? Então, um conquistador conquista pelas armas. Quais são as nossas armas dadas pelo Senhor? Segundo aos Coríntios 10, 3-6, o apóstolo Paulo diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, nós vamos ter lutas no dia a dia. E às vezes a nossa tendência é achar, mas eu tenho uma luta financeira, eu tenho uma luta com uma enfermidade, eu tenho uma luta na minha família, eu tenho uma luta com as drogas dentro de casa, eu tenho uma luta com o álcool, eu tenho uma luta com a justiça, com uma causa na justiça. Andando na carne, as nossas lutas estão aí, mas nós não militamos segundo a carne. Nós temos que aprender a lutar não com a lógica. Você vai olhar um problema e você vai ver ele logicamente, mas você tem que saber o que está por trás dele. A partir de agora, você vai olhar os problemas, as lutas, as batalhas, com olhos espirituais. Saia do natural. Quem olha com olhos naturais é o que não é convertido. Nós já deveríamos ter aprendido isso há muito tempo. Eu tenho uma luta, às vezes é com um familiar, mas não é a pessoa. Eu não posso ir para a guerra contra uma pessoa. É uma guerra sobre o que está por trás dessa situação. Então eu vou lutar não segundo a minha carne. Porque se eu lutar segundo a carne, eu vou arrumar mais encrenca. E isso não vai ter solução, não vai ter remédio. Vai ficar cada vez pior. Versículo 4. Porque as armas da nossa guerra, da nossa batalha, da nossa luta, não são carnais. Não lute com a carne. Não lute com a sua lógica. Sua lógica não vale nada. Amada, sua lógica, a minha justiça, a minha razão é trapo de imundície, diz a Bíblia Sagrada. É lixo, é escória. As armas da nossa guerra não são carnais. Se elas não são carnais, elas são o quê? Espirituais. E sim, poderosas. Quer dizer que se elas forem carnais, elas não são poderosas. Elas são fracas, não vencem nada. Elas são poderosas em Deus, então são armas dele, para destruir. As armas de Deus têm poder destrutivo. E elas destroem o quê? Fortalezas, muralhas, coisas que estão arraigadas, coisas velhas, coisas edificadas há muito tempo, coisas pesadas, coisas grossas, coisas profundas. As armas espirituais de Deus são poderosas para destruir fortalezas, anulando nós. Quando nós usamos essas armas, nós anulamos. O que anulamos? Zeramos, neutralizamos o quê? Sofismas, mentiras,
em verdades, em enganos. Então, às vezes tem um engano num relacionamento, tem um problema. Quando você fica lutando com pessoa, você não anula nada, aquele problema persiste. Quando você usa as armas espirituais, você anula aquilo, você neutraliza aquilo. Amém? Anulando nós sofismas, versículo 5, temos? E toda altivez. O que é altivez? O que se torna altivo, o que te afronta, o que vai se impor, opor. Olha só, contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus você está recebendo. O conhecimento de Deus é que você tem batalha, que você tem armas espirituais, que você é um conquistador, que o que é teu ninguém pode tirar. Esse conhecimento você tem, mas existem o quê? Altivezes, coisas que vão se levantar e dizer: tem nada. Deus não te deu nada. Você não é forte em nada. Você não vai vencer nada. Essas altivezes, se você olhar humanamente, racionalmente, você vai olhar para você e você vai dizer: realmente, não é para mim. Mas a tua arma não é humana. Quando você olha para ele, as armas que ele te dá são poderosas. Poderosas para destruir, para anular sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Quando você vai para o espiritual, você é capaz de levar cativo, preso, todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, eu não vou pensar humano, eu não vou pensar logicamente. Se eu pensar humanamente, para que Bíblia? Se eu pensar como qualquer pessoa pensa, qualquer pessoa inteligente pensa, para que Deus, se eu sou inteligente? Mas a minha inteligência não vence batalha. A minha inteligência, a minha capacidade é uma arma humana, é uma arma fraca. Para eu vencer batalhas, eu preciso das armas espirituais, elas são poderosas. E eu preciso levar cativo, eu preciso prender a minha lógica. Matemáticos de plantão, exatos, pessoas que ficam ruminando coisas. Prendam esses pensamentos. Anulem essa capacidade racional, porque não é pela razão, é pela fé. E a fé, amado, depois ela te dá razão. Mas se você não entender que as coisas de Deus são espirituais, você vai ficar no nível humano. E no nível humano, sem chance. Amém? Estamos entendendo o versículo? Versículo 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Que desobediência? Não nossa. Aquilo que é contrário a nós, está em desacordo, em desobediência à vontade de Deus. Quando você usa as armas espirituais, Maísa, você tem o quê? Você tem as armas espirituais, o poder de Deus para punir aquilo que se levantou e dizer: chega, basta, saia, está debaixo dos meus pés, eu não recebo, eu não aceito, bata em retirada. Uma vez completa a vossa submissão. Então isso significa que nós devemos estar 100% dependentes de Deus. Você não vai querer dar uma de galo, de briga, se você não tiver 100% dependente de Deus, porque aí é vergonha na certa. Tem mulher, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não acontece nada. Hã? Aí fica o inimigo de longe, né, olhando, falando: olha que espetáculo. Deixa-me rir. Por quê? Porque o diabo sabe, amado, se nós estamos produzindo contentamento, alegria em Deus ou não. O inimigo sabe como nós vivemos. Ele não está perto, ele não pode nos tocar, mas ele está ao derredor, olhando e procurando as brechas. E é nas brechas que ele vai mandar sofisma, altivez, que ele vai fazer você se deparar com as fortalezas que foram estabelecidas, às vezes, durante anos. E que ele vai dizer: você não pode nada. Você foi lá na igreja, está falando em conquista, você é um nada.
Olha a sua vida, olha a sua família, olha o seu passado, olha de onde você veio, olha o seu berço, olha o seu berço, olha o seu... Se você está 100% submetido a Deus, obediente a Deus, agradando a Deus, você nessa hora diz: arreda-te, Satanás, porque Ele na cruz do Calvário me tornou em todas as coisas mais que vencedor. Ele não olha o meu berço, Ele não olha a minha estrutura, Ele não olha nada. Ele olha a obra que Ele fez em mim, e a obra que Ele fez em mim é perfeita e completa. Eu tenho o selo do Espírito. Então, amados, o armamento usado pelo apóstolo Paulo é o mesmo que deve ser usado por todo crente na sua luta contra os poderes das trevas. Que, na verdade, esses poderes querem impedir toda e qualquer conquista na vida dos crentes. Amém? Então, as batalhas que nós temos em nome de Cristo não são travadas em nossos poderes naturais. Não são travadas com os poderes inerentes à natureza terrena, mas com poderes espirituais que nós recebemos do Senhor. Já recebemos, diga glória a Deus. Então, quando nós assumimos a nossa posição em Cristo e nós tomamos posse da autoridade dele, nós passamos a usar as armas espirituais com destreza. E nós estamos prontos para enfrentar qualquer tipo de batalha. Agora, se você não se posiciona, você tem medo. Se você tem medo, você não usa as armas. E se você não usa as armas que Deus lhe deu, você é derrotado. Por isso tem crentes derrotados. Então, sempre que surgir um desafio, nós devemos enfrentar agressivamente, porque são forças das trevas. Você está entendendo? Porque assim, Deus te disse: olha, esse copo é seu, essa água é sua, beba, é tua. Só que o diabo fala: não é não, não vou deixar. Então, essa é a oposição. Vai ter algum problema aqui para eu não tomar água. Alguma coisa acontece que não quer me deixar tomar água. Se eu não me posiciono, eu não tomo. E é tão simples eu dizer: peraí, Deus me deu água. Está aqui disponível. Sai da minha frente, seu capeta desgraçado. A água é minha. Eu vou tomar. Mas eu tenho que me posicionar. Se eu ficar aqui, realmente, está difícil pegar água, não alcanço. Acho que o copo está sujo. Será que vai ter bactérias? E se eu morrer? Amado, Deus já me deu o melhor. Eu não posso ter medo da minha conquista. Eu tenho que me apossar dela. Amém? Então, o Senhor quer o quê? Posicionamento, em nome de Jesus, posicionamento. Então, sempre que surgir um desafio na sua vida, sempre, sabe, que surgir uma batalha, uma oposição, enfrente agressivamente essas forças da treva. Não é Deus que está dificultando de eu tomar água. Deus já me deu, já facilitou tudo para mim. Não ponha Deus na dificuldade. Deus não está querendo, Deus não está deixando. Que Deus? Deus já quis, na cruz Ele já quis, já deixou, já consumou, já tudo é nosso. Então não ponha Deus no negativo, amém? Então tenha sempre em mente, né, que quando você espera no Senhor, Ele vai mostrar para você a estratégia, o método de guerra que você deve usar. É esse relacionamento com Cristo que nos prepara para as batalhas. Então, sejam grandes, sejam pequenas, sempre nós sairemos vitoriosos. Sempre nós sairemos, desde que nós usemos a arma certa, no local certo e na hora certa. Ou seja, que a gente se posicione. Efésios 6, 12 a 18, um texto bastante conhecido, diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então, mas meu pai, sua luta não é contra seu pai. Porque meu filho, sua luta não é contra o seu filho. Não é contra sangue e carne. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Existe tudo isso nas regiões celestes, que é por aqui mesmo, tá? Que tudo isso atua. Aqui são as regiões celestes. Portanto, o que eu faço? Tem tanta luta atrás desses problemas que eu achava que era fulana, fulano, dinheiro. Não. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. A armadura tem que se armar.
tem que se defender. E depois de ter desvencido tudo, ou seja, são batalhas, mas tem que vencer. E o Senhor diz, depois de ter vencido tudo, então significa que a gente vai vencer. Permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. Não é gelatina, é firmes. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, verdade, justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. A palavra de Deus, viver na paz desta palavra, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amada, nossa vida espiritual ativa. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que tremendo. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, essa passagem ela é bem clara, ao dizer que quando nós seguimos todas as instruções fielmente, nós temos o resultado da vitória. Amém? Então, nós vamos conseguir resistir ao poder do mal, nós vamos ter vitória, qualquer que seja a investida, qualquer que seja a batalha a vencer, fique conectado com o Senhor. Não se desconecte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, ponto 5. Vitória e conquista pela palavra de Deus. Então, quero lhe mostrar aqui que essa armadura que nós acabamos de ler, que a Bíblia, Paulo compara, né, a um soldado, essa armadura ela tem em sua natureza, na sua maioria, armas de defesa. Nós vimos capacete, nós vimos couraça, nós vimos escudo, nós vimos pés, que mais nós vimos? Quase tudo de defesa. Mas nesse texto está incluída a única arma de ataque na armadura de Deus, a espada do Espírito. Diga, espada do Espírito. Essa espada do Espírito se refere à santidade e ao poder da palavra de Deus. Então, uma arma espiritual maior não existe. Então, hoje eu quero lhe desafiar. Eu desafio aqui conquistadores. Não vou desafiar outras pessoas que vão ficar sentadas em Gilgal, você não precisa. Vai ficar sentado em Gilgal ou vai ficar andando em círculo no deserto. Mas se você quer ir para frente e conquistar, eu desafio você a comer essa palavra. Bispo, comer? Comer. Um dia Deus chamou um profeta e disse, come esse livrinho aí, come. E fez ele comer de fato. Você sabe que na lei tudo tipifica alguma coisa, né? Era sombra. E ele comeu a palavra. E ele diz, foi doce na minha boca, mas quando chegou lá dentro, foi amargo. Então, nós temos que comer essa palavra. Hoje, a gente não vai comer a Bíblia, rasgar na boca. Mas nós temos que entender que tem coisas que muitas vezes nós ouvimos no culto. São doces, gostosos. Na hora de viver, na hora de você internalizar, não é fácil. Está entendendo? Não é tão simples, é difícil. Às vezes é amargo, é duro mudar hábitos, mudar coisas na vida, mudar aquela ranzicice de sei lá quantas décadas. Então, eu queria que você hoje começasse a pensar em ler a Bíblia. Antigamente, tinha muito nos carros, nos postes, a gente via, leia a Bíblia. Davam um folhetinho, leia a Bíblia. Porque as pessoas tinham mais hábito de ler. Hoje as pessoas não querem ler, é tudo preguiçoso. Desculpe, mas nós vivemos a geração da preguiça. Não, resume para mim. Vocês já viram como é que é? Quem tem filho sabe na escola. Tem que ler um livro. Você lê para mim? Vai ler. Nem lê. Fala para a mãe, lê para mim. Você lê. A pessoa não pega um livro para ler. Ou então esse aí, os mais atentos. Porque os outros, não. Você lê e faz o resumo. Me conta o que você entendeu. Não é? Se tiver Google, vai para a internet, põe lá, resumo do livro tal, da obra tal. Eu já leu o resuminho. Não lê, pede para alguém. Entra para mim e imprime para mim. Olha, amados, nós vivemos a geração... Eu não estou falando só de criança, não. Tem muito adulto da nossa geração que não lê nada. Ou lê texto... Gente, nem vou falar que eu sou revoltada com isso. Revoltada com interpretação de texto.
pessoa lê um texto e não entende absolutamente nada, fala outra coisa. Às vezes você vê até uma mensagem que te mandam, e assim, todo mundo lê, e algumas pessoas não entendem o que está escrito ali. Olha, amados, às vezes é um recado, num chat. Está escrito uma coisa. Começa as pessoas colocam, de que eles estão falando? É daquele, mas não está escrito isso, não está perguntando isso, não está afirmando isso. Então, nós temos muitos problemas de leitura. E eu queria dizer e desafiar você a ler a Bíblia, porque quem tem problemas de leitura, de gramática, de interpretação de texto, aqui tem um mistério tão tremendo, que quando você lê a Bíblia, você interpreta texto, você não tem mais problema de fala, de gramática, você começa a falar direito. Olha, uma professora de português, da 5ª série da Renata, espírita, um dia ela chegou na classe e viu que aquela geração ali também já estava escrevendo errado, falando errado. Ela disse, vocês querem falar certo? Vocês querem ter um português correto? Vocês querem ter a mente ativada? Ela era espírita. Ela disse, leiam a Bíblia. A classe ficou toda assim. Como? Ela disse, leiam a Bíblia. Aqui vai um segredo. Quem lê a Bíblia, aprende a falar, aprende a escrever, aprende a pensar, aprende a refletir, aprende a raciocinar. Porque aqui, amado, não é a leitura, é o que o Espírito que está por trás dessa letra opera na sua vida e na minha. Então, eu estou desafiando a você que vai conquistar a ler a Bíblia. Não precisa pegar a Bíblia e ler 3 horas. Leia um versículo por dia. Comece assim, meio versículo e saia falando aquilo lá. Eu não entendi nada. Você vai ver o que vai produzir na sua vida. Amados, nós temos relatos. Pessoas mortas na UTI, em coma, já estado terminal. Um pastor, está num livro antigo, eu não me lembro o nome. Um pastor ia todo dia naquela UTI, abria a Bíblia e lia. E aquela pessoa estava lá, entubada. Não tem mais chance. Está esperando só. Lia. Todo dia. E os médicos achavam aquilo ridículo. Porque ele está morto aí. Esse homem vem toda a tarde aqui, lê a Bíblia, fica lendo. E um dia Deus disse, ele está ouvindo. O espírito dele está absorvendo essa palavra. E esse pastor então disse assim, eu creio que sim, Deus me mandou falar, mas assim, se você está aí ouvindo, me dá um sinal. E ele mexeu os 2 pés. E ele continuou lendo, não falou nada para os médicos. Ele voltou à vida. Foi um caso assim, na década, se eu não me engano, de 50, alguma coisa assim, de 60. Então, assim, essa palavra tem um poder extraordinário. Não subestime esse livro. Leia. Quando você se enche de Bíblia, você se enche de arma. Você vai preparado para as batalhas. Às vezes você fala, eu não sei o que falar. Eu poderia contar 1000 histórias aqui para vocês, amados. Eu já tive numa audiência que o meu advogado não compareceu. Você imagina uma audiência, último caso lá, o juiz ia dar sentença, era contra poderosos desta terra, e eu cheguei lá, e o meu advogado não apareceu. E eu disse, e agora? E aí o Meirinho olhou para mim e disse assim, só responda o que o juiz te perguntar. E naquela hora eu pensei, eu não sei nem o que eu tenho que responder. Mas enfim, Senhor, me dá a palavra. Naquela hora, amado, alguma coisa aconteceu, porque Deus colocou palavras, eu respondi, eu pude falar, e o juiz olhou para mim e disse, não quero ver as provas do outro lado. Tem alguma coisa nela que fala a verdade. E a sentença saiu na hora a meu favor. Eu queria que você entendesse o poder que tem essa palavra. E naquela época eu lia a Bíblia, eu comia, de fato, essa palavra, né? Eu era muito nova, e eu queria dizer para os novos aqui, leiam a Bíblia. Vocês podem ler outras coisas também, eu não estou aqui falando que não pode ler, porque quem lê a Bíblia tem discernimento para julgar todas as coisas e reter o que é bom. Quem não lê a Bíblia fica confuso, fica bobinho, fica vulnerável, mas quem lê a Bíblia pode ler qualquer coisa, que nada passa despercebido mais para aquele que tem conhecimento da verdade. Amém? Muito bem. Então,
A palavra de Deus, ela é tremenda. Por favor, não menospreze a palavra de Deus. Uma arma espiritual maior que a palavra não existe. Existem no mesmo nível, mas nada é maior, nada supera a palavra do Senhor, tá bem? Nas tentações de Jesus no deserto, a palavra de Deus sempre predominou em suas respostas a Satanás. Quando você estiver diante de uma batalha, fale a palavra. Amém? Eu já estive em lugares assim que a luta com o capeta era tão grande, eu via nas pessoas, não é o diabo que aparece, não. Aquelas pessoas energizadas pelo capeta. Eu disse, dá licença um pouquinho, posso ir ao toalete? Eu ia, fechava a porta de um lavabo, meu marido sabe. E ajoelhava num quadradinho assim e começava ali a falar a palavra. Senhor, está escrito assim, 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 assim. Eu não tenho que passar por isso. Amém. Já saía. E de repente, gente, acabou a reunião. Mas por que acabou a reunião? Aquele rapaz teve um problema, a ambulância está chegando, não sei o que, dispersou todo mundo. Você não precisa fazer nada. Quando você fala a palavra é uma arma que destrói tudo aquilo que está contra a sua vida. Amém? Quando você tiver um problema de família, você pode na hora falar. A pessoa não vai gostar, a pessoa não sei o que. Espera um pouquinho, vou tomar um copo d'água, a gente já continua essa conversa. Vai, meu amado. Fala, lembra de alguma coisa que te traga esperança, que te dê sabedoria. Não entre em briguinha, não entre em contenda. Isso é humano, isso não vence, isso não leva a nada. Leve para o espiritual, porque Deus coloca as coisas no lugar. Amém? Muito bem. Ponto 6. Vitória e conquista pela oração da fé. Então, tá ligado, né? Que a palavra, você pode falar, e você pode orar em linha com a palavra. Tiago 5,16 diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, você vai ler Bíblia e você vai orar. Aliás, cadê a irmã que me deu aquele negocinho de ajoelhar? Ela está aqui hoje para orar. Viviane. Gente, chegou de presente para mim. Eu nunca tinha visto. Eu tenho todo mundo sabe que eu tenho um tapete de oração do lado da minha cama, né? É o meu lugar de oração. As pessoas mais íntimas já sabem. Lá eu deito, escorrego, vou para baixo da cama, falo com Deus, viro do avesso, choro, levanto, tiro a porta de espelho para eu não me ver do outro lado, é horrível. Enfim. Mas chega uma hora que o meu tapete arde o meu joelho, sabia? Chega uma hora que arde, né, o atrito. E chegou pelo correio, sei lá, né, bispo, essa semana passada. Uma coisa super chique, uma almofada estofada com o formato do joelho, assim, para você. Eu ajoelhei e falei, Jesus, como o Senhor proveu. Fora isso, eu entendi, né, para orar mais. Obrigada, irmã Viviane, que foi instrumento de Deus para que eu ore mais. Ore mais. Ore mais. Bispo, eu não gosto de ajoelhar. Não faz mal, senta no sofá, deita. Não vai fazer igual apóstolo, pelo amor de Deus. Deitar na cama e orar dormindo que ninguém resiste. Principalmente depois de um dia cansativo. Não é? Amém? Então vamos lá. A oração pode muito. Você está numa batalha, vai orar. Não fica no telefone nem manda o WhatsApp para a amiga. Tem gente que põe todas as batalhas no WhatsApp. O WhatsApp não salva, não leva ninguém para o céu. Põe no WhatsApp, vai resolver o quê? Nada. Só está inflamando o outro lá. Para de escrever no WhatsApp. Vai mandar um recado para Jesus. Ou então você faz lá um WhatsApp com o céu. Faz lá, liga com o céu. Põe lá, céu. E manda para aquele. Fala com Jesus, meu amado. Senhor Jesus, está acontecendo tal coisa, está doendo, não sei o quê. Não fala para Mariazinha, para o Joaquim, para a titia, para a vovó, para a titia, para o namorado. Não fala. Eles não resolvem nada. Entendeu? Muito bem. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É para orar, é para pedir. Está difícil? Peça a Deus. Está complicado? Peça a Deus. Não peça para o outro. Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, quem é conquistador, ora o tempo todo. Ora tomando banho, ora lavando louça, ora dirigindo o carro, ora no ônibus, ora... eu vou virar uma carola? Vai mesmo. Se depender de mim, você vai.
Alô? Alô? Vou repetir para ficar gravado. Se depender de mim, todo mundo aqui vira Carola. Entenderam? Estou falando espiritualmente. Amado, você pode fazer todos os seus afazeres, deve fazer, trabalhar com afinco, mas a mente, o coração, conectado com Deus. Conectado com Deus. Não é conectado lá no jornal da Record. Pelo amor de Deus. Não é conectado lá na Band. Não é conectado não sei aonde. Na TV Globo. Não é. É conectado com Deus o tempo todo. Amém? Você sabe aquela piada que diz assim, um olho no peixe e outro no gato? Você sabe o que é isso? Está fritando o peixe e o outro olho está no gato. Porque se você tirar o olho, o gato pula e come seu peixe. Então, presta atenção. Você pode estar fazendo tudo, um olho bem fito e fixo naquilo que você está fazendo, e o outro olho não é no gato, não. É no Senhor de Senhores, no Rei de Reis. O ouvido atento. O que Deus está me falando? O tempo todo. Mas se não, você não consegue. Senão você sucumbe, tá bem? Orar no Espírito quer dizer orar com a mente de Cristo, com o seu coração, com as suas prioridades. Isso é orar no Espírito. O apóstolo Paulo, ele acredita em que oração, em linha com a palavra, é o elemento mais importante para a vitória. Eu termino com o 7º ponto, e aí nós vamos ter um culto só para isso. Vitória e conquista pelo louvor. E aqui também vem 3 desafios hoje. Ler Bíblia. Orar mais. Não é segunda-feira aqui, não quebra o seu galho. Orar mais em casa. E louvor. Eu e o bispo temos no dia da ceia ficado antes de começar o culto lá. 8h30, 8:20 na porta. A minoria chega antes do culto, para o culto começar. A grande maioria chega com o louvor começado, depois do louvor, etc, etc. Não vai conquistar nada. Preste atenção. Preste atenção. Esta igreja aqui, professor Fábio, não engana as pessoas. Não ilude. Não passa, sabe? Não dá mato seco, palha seca pintada de verde. Aqui é mato verde. Sabe por quê? E é por isso que a gente não faz parte do concílio de pastor. Ninguém chama nós para o café da manhã dos pastores. É porque a verdade liberta. E se a pessoa não quer ser liberta, ela não quer a verdade. Então fique com o seu sistema lá, mentiroso, porque aqui é verdade. Por isso somos reformadores, aqui é verdade. O que o Senhor fez? Pegou o Josué, pôs em Gilgal e disse assim, você vai ensinar o povo a conquistar. Ouve de mim e passa para eles. Eu estou aqui querendo ver muito você conquistar tudo que Deus tem para você na sua vida. Eu não posso ser o tropeço para a sua conquista. Então eu não posso mentir, eu não posso omitir, eu não posso deixar de falar alguma coisa que impeça você de conquistar. Ah, mas eu não gosto de louvor. Mas vai gostar. Porque quem é de Jesus gosta de louvá-lo. Não é possível uma pessoa de Jesus que não gosta de louvor. Não existe. Louvadores, me digam isso. É possível alguém não louvar a Deus? Não gostar de louvar? Uma vez uma senhora que frequentou a nossa igreja há muito tempo, ela dizia assim, eu gosto é da palavra, o louvor eu não faço questão. Eu entendo, ela vinha da lei, ela queria ouvir essa palavra, era muito forte. Mas ela dizia, não, louvor eu não ligo de perder. Eu dizia, pelo amor de Deus. O louvor como arma de guerra é uma arma poderosíssima. O louvor tem o poder de confundir o inimigo. Normalmente é o povo de Deus que está confuso na batalha. Faço ou não faço, compro ou não compro, vendo ou não vendo, entro ou não entro, caso ou não caso, viajo ou não viajo, mudo ou não mudo, sabe? Entro ou não entro, estudo ou não estudo, compro ou não... Peço ou não peço. Amados, não somos nós que devemos viver assim. Quem tem que ficar confuso é o capeta, porque ele é o da confusão. E o louvor, ele tem o poder de confundir o inimigo e nos garantir a vitória. Quem peleja as nossas guerras é o Senhor dos exércitos, enquanto nós louvamos.
ouça, enquanto a gente louva, exércitos celestiais estão ministrando e vencendo a minha e a sua batalha. Presta atenção, menina. Presta atenção, menino. Então, esta é uma verdade. Diante desta verdade, louve ao Senhor todo o tempo. Então, Bíblia tem que ser lida. Marido, pega tua esposa. Para de roncar naquele sofá, de assistir futebol, só fazer isso, faça isso. Ronque um pouco, assista um pouco de futebol. Olha, eu sou boazinha. Ronque, assista futebol. Mas pegue lá 5 minutos para ler a Bíblia com a tua mulher. Que cabeça é esse? Para onde vai a sua família, o seu casamento sem Bíblia? E oração? Graças pelo alimento, graças quando sai de casa, graças quando vai dormir. Falei que você tem que fazer as coisas da dependência do Senhor. Depois quer conquistar, quer aquele grande negócio, quer vencer aquela causa, quer isso, quer aquilo, quer, eu também quero. Só que tem um preço. Conquista tem um preço. Amém? Então preste atenção. Quem peleja as nossas guerras é o Senhor dos exércitos. E Ele faz isso também enquanto nós louvamos. Amém? Segundo o livro de Crônicas 20, 22, está a passagem que a nossa diaconisa Regina citou hoje na ministração do louvor. Do rei Josafá. Inimigos acampados por todo lado. 3 exércitos armados até os dentes para destruir o povo de Deus. E a estratégia que Deus deu para o rei foi, olha, nessa batalha, nessa guerra, vocês não vão usar armas humanas, aquelas armas de espada. Outras armas. Porque com as armas humanas vocês não vão vencer. Vocês vão louvar a Deus. Então não subestime o louvor. Porque tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Em momentos de guerra, de batalha, quando você estiver oprimido, sentindo que você está, intimidado, quando você estiver fraco fisicamente, emocionalmente, a ponto de acreditar que não tem como vencer aquela sua adversidade, a sua batalha, saiba que o louvor lhe dará ânimo renovado para se libertar, seja qual for a opressão, e para vencer, seja qual for a adversidade. Deus habita no meio dos louvores. E onde o seu trono está estabelecido, nos louvores o trono de Deus está estabelecido. Onde o trono de Deus está estabelecido, não há lugar para o mal. Ponha louvores para tocar na sua casa. Ponha um som que chegue e ligue ao céu e conecte com o céu. Cante louvores, aprenda um louvor e cante. Pessoa quer sair, eu tenho medo de sair, eu tenho medo de ir para o ônibus, a violência das cidades, eu tenho medo de voltar tarde. Cante louvores. Cante louvores. Eu voltava da faculdade, passava no centro da cidade, 00:30. Eu me converti e aprendi que o louvor trazia a ministração dos anjos. Eu atravessava o viaduto do chá sozinha. Eu escutava passos atrás de mim, eu via sombras da noite. E eu começava a cantar louvores, passando pelo centro de São Paulo. Cheguei todos os dias na minha casa, nenhum mal me sucedeu. Nunca ninguém me tocou, nunca ninguém me abordou. Amados, pode dizer que os dias eram outros, eu vou dizer que Jesus é o mesmo, que os anjos são os mesmos, que Deus tem o mesmo poder hoje e terá para sempre. Vamos todos ficar de pé. Hoje é o desdobramento. Um deles. Do culto de quinta-feira. Armas. Ninguém vai para conquistas sem saber que existem batalhas e que não se pode ir para as batalhas sem armas. A fé é uma arma, a comunhão dos santos é outra arma. Não se isole.
Você isolado é mais fraco. Você isolado é mais fraco. Você, eu estou falando do que eu experimento. Você sabe, o ano passado eu fiz 3 cirurgias em 4 meses. Eu não faltei aos cultos. Mas bispa, mas nem operado, principalmente. Porque se o meu corpo está fragilizado, se eu estou passando num momento de dificuldade física, eu ainda vou me poupar da comunhão, do alimento, do louvor, de todas as armas que eu tenho para vencer aquele momento? De jeito nenhum. Tem que usar a cabeça, tem que ser inteligente, tem que pensar com a mente de Cristo. Se você está numa guerra, você vai vencer, você vai para frente, você não vai para trás. Amém? Palavra, oração, louvor. Ponha na sua casa todo dia. Comece pequeno, mas comece. Quer conquistar? Estou lhe ensinando. Tem guerra, tem batalha, tem muita luta. Nada vai vir assim barato. O Senhor já te deu, mas o diabo não vai querer deixar a coisa simples. E ele já é vencido. Você se posicione, por favor, em nome de Jesus. Assuma a tua autoridade, o poder de Deus, e use as armas que o Senhor já te entregou. E todos nós, independente do sexo, da idade, do grau de cultura, do dinheiro, nós temos. Porque é por graça. Pai amado e bendito, nós estamos sendo preparados, Jesus. Eu vejo um grande preparo do teu povo, Jesus, para enfrentar lutas, adversidades, batalhas, guerras. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, forças do mal. Mostra ao teu povo, Jesus, que essas forças espirituais do mal não são vencidas com lógica, com estratégia humana, Jesus, mas com armas espirituais poderosas em Deus. Essas destroem fortalezas, anulam sofismas, as altivezes, Pai. Punem a desobediência, punem, Jesus. Põe exércitos do inimigo em fuga, meu Deus. Jesus, eu oro para que o teu povo leia a Bíblia, Jesus. Eu oro nesta manhã para que o teu povo volte a ler a Bíblia, Senhor. Hoje existem Bíblias, Senhor, que podem ser baixadas nos celulares, Pai, nos computadores, mas que leiam a Bíblia, Senhor. Jesus, eu oro nesta manhã para que o teu povo ore. Não só, Senhor, quando está desesperado, depois de usar todos os recursos desta terra, comece a orar na primeira adversidade, na primeira dificuldade, porque a oração é poderosa, Jesus. Nesta manhã eu te peço, Jesus, abre o entendimento do teu povo, para que louve, Jesus. Para que louve, Jesus. Para que cante louvores, ouça louvores. Oh, Jesus, que as casas que o Senhor disse de famílias que são benditas, famílias que querem ser reconhecidas como benditas nesta terra, que estas casas, Jesus, te agradem, Jesus, que as famílias sejam para o teu contentamento, Jesus. Ó Jesus, que a gente te dê prazer, que a gente te dê alegria, Pai, porque a tua alegria nos fortalece, Senhor. Ensina os jovens a dependerem de ti, Senhor. Ensina os jovens, Jesus, a lerem a Bíblia, a quererem mais, a buscarem mais. Jesus, a se interessarem mais, a se comprometerem mais. Tira a apatia do teu povo, Senhor. Tira, Jesus, essa vida morna, que não faz conquistar nada, Senhor. Nós vamos, Pai, para as nossas conquistas.
E por isso, Jesus, nós intensificaremos a nossa vida espiritual. Gilgal é um recomeço, Pai. E nós queremos, Pai, esse recomeço de fervor, Jesus, de Bíblia, de conhecimento, de louvor, de adoração, de oração, de amor, de comunhão. Jesus, acorda-nos a todos, Pai. Desperta-nos nesta manhã, Senhor. Porque o que Tu tens para nós é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E isso se manifestará conforme o poder de Deus que já opera em nós. Abre os lábios, Senhor. Faz o Teu povo falar, Jesus. Faz o Teu povo se mover, Jesus. Faz o Teu povo exercer o sacerdócio da nova aliança, Pai. Faz o Teu povo confessar a palavra, Pai. Faz o Teu povo clamar, gritar, suplicar. Ensina o Teu povo que o Senhor está atento ao clamor. Oh, Jesus, destrava as vidas. Faz-nos avançar, Jesus. Oh, raquemequemelelelebexere. Nada ficará como está, aleluia. Não ficaremos onde estamos. É hora de se armar, de se preparar. É hora de vencer. É hora de avançar. É hora de possuir. Chega de deserto. Chega de Jordão. Chega de ficar parado na terra prometida em Gilgal, esperando algo que não vem. Senhor, faz o Teu povo agir. Faz o Teu povo agir. Faz o Teu povo se mover pela fé. Faz o Teu povo se levantar desse acampamento, Pai. Faz o Teu povo caminhar. Avançar. Avançar, sair da mesmice. Sair do lugar comum. Sair da vida igual, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, permanentes, na vida daqueles que sabem que as suas armas não são carnais, mas são espirituais. E aqueles que creem, digam amém. Amém. Eu Glória creio, eu creio. Eu tomo posse.